OMS não sabe nada, né, Vitor? Ela deveria, né, publicar um atestado dizendo o seguinte: nós não sabemos de nada, façam o que der na telha de vocês. Porque melhor seria dessa forma do que um monte de diretrizes confusas e incoerentes, né? O que significa você dizer assim, só não devem reabrir quem não tem alternativa? Eu li esse texto, o que significa isso? Que alternativa é essa que você não tem? Você não tem alternativa de impedir que o vírus invada uma escola num determinado lugar? Significa não ter alternativa e não poder abrir a escola? Significa o quê? Que o nível de contágio na sua comunidade está em quanto? É uma piada, Vitor, é uma piada. A OMS como referência de saúde é um vexame. A gente está falando da Corte de Haia. Eu mandaria o Tedros Adhanom para a Corte de Haia agora, né? Se a Corte de Haia tiver o mínimo de credibilidade, ela deveria avaliar o que fez o senhor Tedros Adhanom e seus auxiliares nesses 6 meses. Né? Então, eu lembro de diversas diretrizes contraditórias da própria OMS, falando sobre reabertura e falando sobre estar reabrindo cedo demais, falando sobre a pandemia durar 2 anos, falando sobre segunda onda, tudo na especulação, e vai tudo para manchete. Entrou todo mundo nesse exercício delirante de prognósticos levianos, né? Então, em relação às escolas, né, você vê aqui no Brasil, é um drama, porque a situação que se criou, é claro que nessa falta absoluta de referências, né, nessa omissão criminosa de autoridades pelo mundo todo, né, a população ficou órfã, né? A população ficou jogada ao seu estado de maior precaução possível, morrendo de medo. Então, assim, o que é a única coisa segura? É não fazer nada, é não viver, praticamente esse ponto que a gente chegou. Bom, o que acontece, reconhecido aí pela OMS, que eu não dou a menor bola para que ela reconheceu que as escolas não são centro de contágio. É lógico que não são centro de contágio. É lógico que as estatísticas, mesmo bagunçadas e tal, mas você conseguiu pelo menos extrair que esta faixa etária, né, da idade escolar, público, infanto, juvenil, né, esta parte da população, ela tem pouquíssima ocorrência de contágio e menos ainda ocorrência de complicação com a Covid. Você despreza isso? Eu não entendo que critério é esse. Como é que você despreza? Ah, não, porque a criança não vai ser prejudicada, mas ela pode se encontrar com alguém que seja vulnerável. Mas não é possível você ter uma política de proteção ao vulnerável. Nós não estamos todos há 6 meses com uma série de condutas reguladas, diferentes, de tudo, de distância, de higiene, de encontro com pessoas que são vulneráveis. Por que isso não pode ser feito? Quer dizer, em vez de você focar onde está claro que o problema se manifesta, e cuidar dessas pessoas e cuidar do contato com essas pessoas, você fecha todo o resto, inclusive as escolas, inclusive as crianças que estão em casa, em situações que, em muitos casos, são neurotizantes. Falar sobre esse tipo de problema também é um tabu, Vitor, também é complicado, né? Os psicólogos, as pessoas que se atrevem a trazer essa questão, olha, não é tranquila, não é segura essa decisão do fica em casa. Não estão todos a salvo, não. Estão todos rompendo com a sua própria forma de viver a vida, né? E existe sim a questão da neurotização, existe a questão pedagógica, que é seríssima, né? Principalmente nas pessoas de baixa renda, que terão muito mais dificuldade de suplementar, né, a perda de conhecimento, né, o recuo, o atraso na formação de jovens, de crianças. E na verdade, a gente está falando disso aqui insistentemente, porque ainda é tabu. É proibido, por exemplo, você dizer
que escolas na Suécia funcionam normalmente e sem máscara. E isso não é uma proposta, isso é uma constatação. Funcionam na Suécia. E tudo bem, mas você dizer, bom, e daí? Isso, se você está dizendo isso, mas você não está recomendando, você está dizendo isso por quê? Eu estou dizendo isso porque a Suécia tem um grau de mortalidade que é metade da média europeia, sem lockdown nenhum, né? Indo até de uma forma extrema, que a gente nem sabe, né? Eu acharia estranho, né? Bom, mas crianças na escola, sem distância, sem máscara, não é perigoso? Bom, o que eu sei é o seguinte, teve um país que fez isso. Mais de um, mas na Suécia aconteceu de fato de uma maneira massiva. E o resultado está aí. Não para nos trazer uma segurança, vamos todos viver como a Suécia, mas para duvidarmos desse embargo à vida em sociedade, embargo à convivência, embargo ao exercício normal das atividades de convivência social. Onde está? Qual é o critério? Onde está pendurado esse tabu? Então a OMS não contribuiu em absolutamente nada com isso, está de novo com diretrizes, porque eu vou dizer, Vitor, se eu sou um diretor de escola e leio aqui, bom, eu não devo abrir a minha escola só se eu não tiver alternativa. Se eu leio um panfleto desse e eu não estava aberto, talvez eu nem abra, porque não por causa da OMS, não vou abrir porque a OMS está chancelando. Então, esse é o grande desafio. As sociedades estão sendo chamadas por omissão das autoridades médicas, científicas, governamentais.